O tamanho da agulha, ele não depende só do fio que eu escolhi para fazer o meu trabalho. Ele depende também do efeito que eu quero ter no trabalho, do tipo de ponto escolhido e também da tensão do meu ponto, que varia de pessoa para pessoa. Mas para amigurumis uma coisa é certa: se a agulha for grossa demais, a trama vai ficar com buracos. E se a agulha for fina demais, a trama vai ficar muito rígida. E isso também vai dificultar muito o manuseio da agulha e do trabalho. Então, nesse vídeo eu vou trazer 3 aspectos que a gente precisa considerar na hora de escolher a agulha ideal. O primeiro aspecto é o tipo de linha que a gente está usando. Esse é o aspecto mais intuitivo, né? Como vocês já devem ter percebido, eu uso bastante a linha Amigurumi da Círculo. E na embalagem dela, a gente pode observar qual é a agulha sugerida. Eles sugerem uma faixa de agulhas entre 2 milímetros a 4 milímetros. Por isso, a gente vai trabalhar com 3 agulhas, de 2 milímetros, de 3 milímetros e de 4 milímetros, para ver como o tamanho da agulha vai influenciar nos pontos para esse tipo de linha. Tenho aqui os 3 tamanhos de agulhas que eu vou usar. Vejam como existe realmente uma grande diferença entre esses 3 tamanhos, né? Do 4 para o 2, então fica uma diferença bem visível. Peguei aqui o meu fio e vou fazer esferas pequenas para que isso agilize o nosso vídeo. Vou começar aqui com a agulha de 2 milímetros. Vou fazer o meu anel mágico. E vou colocar nele 6 pontos baixos. Quem assistiu o vídeo sobre tamanhos de esferas já sabe que a gente trabalha sempre com múltiplos de 6. Então, na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. E quem assistiu também os vídeos sobre tipos de pontos, sabe que eu uso o ponto X para fazer os meus amigurumis. Eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, mas eu estou precisando fazer muita força para conseguir manusear o fio. Isso já é um primeiro indício de que eu estou com uma agulha fina demais para o meu ponto. Também falei no vídeo anterior que quando eu trabalho com o ponto X, eu prefiro usar uma agulha de 3 milímetros, ao invés da de 2 milímetros. E aqui vocês já conseguem ver por que eu tomei essa decisão. Estou aqui nas partes das diminuições e o meu braço já está bem desconfortável. Terminei aqui a esfera, vou fazer o anel invertido depois, mas aqui a gente consegue já perceber como os pontos ficaram bem juntinhos e bem apertadinhos. Bom, com essa primeira bolinha finalizada, a gente vai agora para a segunda agulha, onde eu vou usar o tamanho de 3 milímetros. Vou fazer aqui o meu anel mágico. Seis pontos baixos no anel mágico. Eu tô sentindo muito mais facilidade em trabalhar com essa agulha aqui. Eu não sei se é possível perceber isso pelo vídeo.
Vou deixar para fazer o anel mágico invertido depois. Mas aqui vocês já conseguem ver um pouquinho como ficaram os pontos. Colocando lado a lado com o anterior, conseguem perceber a diferença de tamanho? Eu não sei se vocês vão conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar através do vídeo o quanto a bolinha que eu fiz primeiro, ela é bem mais rígida do que a que eu acabei de fazer. Bom, tô aqui com as duas bolinhas já. E agora eu vou usar a agulha de 4 milímetros. Fazer aqui o anel mágico. E vou colocar 6 pontos baixos nele. Bom, a gente já começa com o primeiro problema. Eu tenho dificuldade em inserir a agulha dentro do ponto de base, porque ela é muito grossa. Vou fazer aqui primeiro aumento. Terminando aqui a segunda carreira, eu já consigo sentir, e de novo, eu não sei se dá para perceber isso no vídeo, o quanto a trama fica muito mais maleável com essa agulha. Começando aqui a carreira de diminuições. Conseguem perceber o quanto ele tá mais molezinho? E como o tamanho do ponto mudou, né? Vou fazer aqui os anéis invertidos e já volto. Tô aqui com as 3 bolinhas que eu fiz, mostrando aqui na outra câmera para vocês. A gente consegue ver como o tamanho da agulha impacta também no tamanho final da peça, né? Lembrando que eu usei o mesmo fio e a mesma receita para as 3 bolinhas. E aí, sobre a rigidez, não sei se vocês conseguem perceber, mas a primeira bolinha que eu usei o fio mais fino, ela é muito mais rígida do que as outras. E o ponto também, a trama, ela fica bem mais fechadinha. Aqui, quando eu usei a agulha de 4 milímetros, eu senti até que não ficaram tantos buracos na trama. Mas especialmente aqui nas diminuições, a gente acaba tendo buracos, sim.
e isso impacta muito o resultado final. Amigurumi com buraco na trama não é bonito, não adianta. Eu acho que é uma das únicas regras assim que a gente tem no crochê e no amigurumi, é que amigurumi com buraco é feio, na minha opinião, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto que precisa ser analisado na hora da gente escolher qual agulha que a gente se adapta melhor. Entre as agulhas que a embalagem sugere, qual é que eu me adapto melhor? Eu queria também lembrar que entre cada uma dessas agulhas existem outras agulhas. Por exemplo, entre a agulha número 2 e a agulha número 3, existe também 2.25, 2.5, 2.75. Tem marcas que não trabalham com toda essa graduação. Eu, inclusive, não tenho agulhas entre esses números, porque eu acabo não usando, mas saibam que isso também existe. Então, se eventualmente vocês fazem um teste entre duas agulhas e percebem que nenhuma das duas, que uma delas ficou muito frouxa e a outra ficou muito apertada, vocês podem acabar comprando ou indo atrás de uma agulha que tenha um tamanho intermediário entre esses dois. O segundo ponto que a gente tem que avaliar é qual é o efeito que eu quero no meu amigurumi. Tem amigurumis que a gente faz e que a gente quer que eles fiquem mais molezinhos. Eu uso isso especialmente quando eu faço amigurumis para crianças muito pequenas. Eu gosto deles mais maleáveis e mais fofinhos. Acontece que eu também já fiz amigurumis em que eu precisava de um pouco de rigidez porque eles eram para enfeite. Então eles precisavam ficar de uma forma estática e a rigidez da trama ajuda muito nesse caso. E dos 3 pontos que eu quero trazer aqui, o último a ser avaliado é a tensão do ponto. A tensão é alguma coisa que eu acho que é um pouco etérea, assim, um pouco difícil de definir, mas ela é basicamente quanto fio eu libero para fazer um ponto. Cada ponto, ele consome uma quantidade específica de fio, né? E eu controlo o quanto eu vou puxar de fio lá do novelo com a minha mão esquerda, para mim que sou destra. Para quem é canhoto e usa a agulha com a mão esquerda, essa tensão ela é controlada pela mão direita, né? E eu vou pegar aqui a agulha e a linha para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente consegue controlar essa tensão. Então, com base nas esferas que eu já fiz anteriormente, eu já sei que eu prefiro a agulha número 3. Vou fazer aqui o meu anel mágico. E já vou colocar 6 pontos. Então, tô com o meu trabalho aqui na agulha. E tô com o fio solto aqui, que vem lá do novelo. A forma como eu controlo a tensão é usando o dedo do meio e o dedo indicador. O dedo no meio, no meu caso, ele vai funcionar como uma espécie de freio para quando eu for puxar o fio. Isso aqui seria uma tensão leve, e isso aqui é uma tensão apertada. Preciso fazer mais força para puxar o fio quando eu tô com a tensão mais apertada. E isso acaba influenciando em quanto fio eu vou conseguir puxar para finalizar aquele ponto. Se eu estiver com pouca tensão, o ponto vai ficar muito mais frouxo. E vai ser como se eu estivesse usando uma agulha mais grossa para minha tensão natural de ponto. Cada pessoa tem a sua própria tensão natural. Mas eu quero mostrar aqui para vocês como ele realmente fica mais frouxo do que o meu normal, que são esses pontos aqui.
Vou agora exagerar na tensão para vocês notarem a diferença. Conseguem perceber como realmente muda bastante? O ponto fica muito menor. E ele pode até acabar criando buracos na trama, porque eu puxo tanto o fio de base que ele acaba se deformando. Enquanto que o fio frouxo demais também vai criar buracos na trama, porque ele está muito frouxo. Conseguem ver os buracos? E aqui na trama muito apertada. Eu apertei tanto que eu puxei para cima o fio do ponto de base. Eu exagerei dessa forma para que fique mais fácil de explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. A questão é que pessoas que têm uma tensão mais apertada, que tem o ponto mais apertado, elas tendem a precisar de uma agulha mais grossa para conseguir o mesmo efeito de outras pessoas que têm a tensão menos frouxa. E eu mostrei para vocês que eu faço o controle da tensão através do dedo indicador e o dedo do meio. Mas algumas outras pessoas fazem usando mais dedos da mão esquerda. Algumas até enrolam o fio em alguns dedos. E eu não sei exatamente como funciona, porque desde criança eu faço o ajuste dessa forma aqui. Então, quanto à tensão é isso. Quanto mais tensão eu uso no meu ponto, maior vai ser a grossura da agulha que eu vou utilizar. E quanto mais frouxa for a tensão que eu uso para fazer o meu ponto, mais fina vai ser a grossura da agulha que eu vou usar. Então, sobre a escolha do tamanho de agulhas, é isso. Me conta aqui se vocês já sabiam dessas coisas e como é que vocês fazem para decidir qual é a agulha que vocês vão escolher para usar em cada trabalho. A gente se vê no próximo vídeo, então, tchau!